No exemplo que acabamos de ver, identificamos as tautologias olhando para a tabela verdade. Mas nem sempre isso é possível ou conveniente. No exemplo a seguir, consideramos uma tautologia bem simples, a tautologia P ou não P. E vamos analisar como provar que tal fórmula é uma tautologia sem o uso da tabela verdade. Isso é importante, temos que enfatizar tal fato, porque nem sempre é possível usar tabela verdade para provar resultados sobre a semântica das fórmulas. Veja então o próximo exemplo. Considere a fórmula P ou não P. Conforme essa tabela verdade, dado que nessa coluna só tem o símbolo T, essa fórmula é uma tautologia. Ou seja, para quaisquer interpretações de P, T ou F, sempre aparece T nessa coluna. Ou seja, essa fórmula é sempre interpretada como sendo verdadeira, independente da interpretação que damos para P. Isso que está expresso nessa tabela prova que essa fórmula é uma tautologia. Vamos fazê-lo de outra forma, ou seja, vamos provar que P ou não P é uma tautologia escrevendo assim, ou assim, ou assim, e não usando a tabela verdade. Voltamos a enfatizar o seguinte: esse tipo de raciocínio expresso aqui é importante porque nem sempre podemos provar que uma fórmula é uma tautologia usando tabela verdade. Isso ocorrerá de forma mais clara quando estivermos estudando a lógica de predicados. Pois bem, P ou não P é uma tautologia se somente se, por definição, em toda linha da tabela, P ou não P é verdadeira. Estamos, de alguma maneira, transcrevendo o que está expresso aqui. Mas, P ou não P é verdadeira, pela definição da semântica do conectivo ou, isso ocorre quando P é verdadeiro ou não P é verdadeiro. Mas, se não P é verdadeiro, P é falso. Conclusão: P ou não P é tautologia se, somente se, para toda linha da tabela, P é verdadeiro ou P é falso. E essa última afirmação é uma afirmação verdadeira, porque é o caso que em toda linha da tabela temos P verdadeiro ou P falso. É claro, as únicas maneiras possíveis de interpretar um símbolo proposicional P é sendo verdadeiro ou falso. Então, dado que essa última afirmação é verdadeira e ela equivale à primeira, então a primeira afirmação também é verdadeira. Ou seja, dado que a última afirmação é verdadeira, então a primeira afirmação que diz que P ou não P é uma tautologia, ela é verdadeira. Conclusão: P ou não P é, de fato, uma tautologia. O que está expresso nessas equivalências podemos reescrever dessa maneira, um pouco mais formal. Observe que aqui está escrito: para toda linha da tabela, P ou não P é verdadeira. Aqui escrevemos: para toda interpretação I de P ou não P é verdadeiro. Ou seja, substituímos para toda linha da tabela por para toda interpretação. E isso é o caso, porque todas as linhas da tabela, cada linha da tabela define uma interpretação. Podemos ver a tabela desse ponto de vista. Então, o que está escrito aqui é uma transcrição do que está escrito aqui de uma maneira mais formal. E o que está escrito aqui é uma transcrição do que está escrito aqui de uma maneira ainda mais formal. Simplesmente trocamos para toda interpretação pelo símbolo para todo, que é um símbolo matemático. Conclusão: essas equivalências
são exatamente essas equivalências escritas numa notação mais formal. E aqui está expresso então que P ou não P é uma tautologia se somente se para toda interpretação I de P ou não P é verdadeiro, que é se somente se para toda interpretação I de P é verdadeiro ou I de não P é verdadeiro, isso devido à definição da semântica do ou, e se somente se para toda interpretação I de P é verdadeiro ou I de P é falso. Por quê? Porque I de não P é verdadeiro. A conclusão final que temos é a seguinte: as últimas afirmações são afirmações equivalentes, ou seja, afirmações expressas usando denotações diferentes. E todas elas são verdadeiras. E essas últimas afirmações equivalem à afirmação inicial que diz que P ou não P é uma tautologia. E como essas afirmações finais equivalentes são verdadeiras, então a afirmação inicial que diz que P ou não P é uma tautologia é verdadeira, ou seja, é o caso em que P ou não P é uma tautologia. Voltamos a enfatizar o seguinte: o que estamos falando nessas equivalências é aquilo que está expresso na tabela. Mas qual é a importância de escrever dessa maneira? Isso é importante, como veremos no decorrer do curso, porque nem sempre conseguimos demonstrar fatos sobre fórmulas utilizando tabelas verdades. Isso ficará muito claro quando estudarmos a lógica de predicados. Para finalizar, devemos chamar a atenção que esse se somente se é o se somente se da metalinguagem, não pertencem à linguagem objeto. Pois bem, demos exemplos de algumas fórmulas que são tautologias. E quando pensamos em tautologias, sempre ocorre a seguinte questão: olha, será que há no mundo algum conhecimento que não seja um mero jogo de palavras e que seja tão certo, tão verdadeiro, que nenhuma pessoa razoável possa dele duvidar? Será que existe esse tipo de conhecimento? Olha, eu diria que essa é uma das perguntas mais difíceis que se pode fazer a alguém, né? Olha, estamos procurando por proposições que não são, digamos, jogos de palavras, que sejam tautologias. Essa pergunta é uma das perguntas que persegue o ser humano ao longo da história. Por exemplo, Deus existe. Isso é uma tautologia? Não. Para certas pessoas, isso é falso. Zé Careca não tem cabelo. Opa, parece com um jogo de palavras. Bom, mas talvez não seja bem assim. Isso depende do que entendemos por ser careca e onde está o cabelo. Olha, afinal, é difícil encontrar tautologia. Porque algo é uma tautologia quando é verdadeiro para todas as pessoas. Todas as interpretações interpretam aquilo como sendo verdadeiro. Não há exceção. E aí é que está a dificuldade. Vamos pensar num outro exemplo. A parte está no todo. Bom, mas isso aí parece que é uma tautologia. Mas também parece que é um jogo de palavras, né? Porque para ser parte é parte do todo. Então, sempre que encontramos uma tautologia, parece que é um jogo de palavras. É uma coisa do tipo, é o que é, ou ainda, é ou não é. Bom, claro que por um raciocínio clássico, é ou não é sempre verdadeiro. Nós temos que ter cuidado com isso. Não é bem simples, não é bem assim não. Parece que em certos lugares, em certas lógicas, é ou não é, pode não ser verdadeiro. Uma outra tautologia.
permanece mais o que mais permanece. Parece ser sempre verdadeiro o que permanece mais o que mais permanece. Olha, esse tipo de proposição parece um tanto vazia, né? Permanece mais o que mais permanece. Parece que não vale nada. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, não é bem assim. Mesmo sendo tautologia, algo desse tipo, que pode parecer um mero jogo de palavras, afirmações como essa têm um certo conteúdo de, digamos, de força explicativa. Como assim? Olha, permanece mais o que mais permanece. Pode explicar alguma coisa. Podemos dizer que isso é, digamos, uma lei de conservação. Isso pode ser usado, por exemplo, para enfatizar a regularidade ou permanência do universo, por exemplo. No universo, as leis físicas são sempre as mesmas. As leis da mecânica do Newton. F é igual a massa vezes a aceleração. Olha, ele encontrou algo que permanece. Isso parece que está entre aquelas coisas que mais permanecem. Então, mesmo sendo um jogo de palavras, tais tautologias, eu diria que servem para expressar, mesmo que seja de maneira metafórica, certas regularidades do universo. Isso é, elas expressam alguma coisa. Os próximos passos. Vamos ver outras propriedades semânticas.